Maria Madalena foi uma mulher maravilhosa que participou do ministério de Jesus, né? Que Jesus a libertou e vou falar a história dela, né? Vou falar algumas coisas que, ao estudar a história dela, até eu fiquei impressionada, não imaginei. Enfim, é uma mulher maravilhosa e eu amei estudar sobre a vida dela. Bom, em Lucas 8:2 fala, né, que Jesus estava passando pelas cidades, né, passando pela aldeia e pregando o evangelho, anunciando o reino dele, né? E em Lucas 8:2 fala: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, aqui mostra que ela foi liberta, mas não foi necessariamente de 7 demônios, né? Ela foi uma mulher que estava sofrendo um relacionamento abusivo. Na sociedade, né, extremamente machista, que era nessa época, as mulheres não tinham voz, né? Não tinham voz e estavam submetidas a tudo que os homens faziam ou queriam fazer com elas. Então, Maria Madalena estava sendo abusada por um homem e ela não conseguia se libertar desse homem, né? Ela não conseguia fazer ele parar porque ela se achava digna disso. Ela se achava digna desse abuso. Ela se achava culpada, na verdade. Ela tinha muita culpa com isso que acontecia. Ela achava que ela era digna de todo esse abuso que ela estava sofrendo. E Maria Madalena, ela foi liberta. Quando a Bíblia fala que elas saíram 7 demônios dela, é porque saiu a culpa dela, né? Saiu esse sentimento totalmente errado que ela tinha de que ela merecia sofrer, de que ela merecia, né, aquilo tudo, né? Então, assim, ela merecia o que aquele homem estava fazendo com ela e provavelmente era o único homem que dava atenção a ela. Então, além disso, a carência, além disso, essa situação horrorosa de merecimento, né, que ela sentia. E aí Jesus, passando, né, pela essa aldeia que ela estava, pregando o evangelho, libertou ela dessa situação, né? Ela saiu dessa situação e começou a caminhar com Jesus, né? E como eu falei no início, ela ajudou Jesus no ministério dele, inclusive financeiramente. Uma visão errada, né, de Maria Madalena é que ela foi uma prostituta, que muita gente pensa isso, né, que Maria Madalena foi uma prostituta. Porém, não, ela não foi uma prostituta. E isso vem de muitos anos atrás, que ela estava tomando muito poder na Igreja Católica. Ela estava ganhando muito nome na Igreja Católica, né? Provavelmente ela iria se tornar uma santa. Tanto que depois de muito tempo, ela se tornou de fato uma santa, né? A Santa Maria Madalena. Mas o padre viu que ela estava começando a tomar muito valor na igreja. E aí botou ela como prostituta, para ela parar de ter esse valor todo na igreja. Então foi basicamente ciúme mesmo do padre, né, que ela estava se tornando uma santa, e ele colocou isso no nome dela, como uma prostituta, né? E até hoje muita gente acha que Maria Madalena foi uma prostituta, mas é uma visão totalmente equivocada, feita por esse padre há muito tempo atrás nessa igreja católica, né? Então eles realmente veneravam Maria Madalena e ele não estava gostando disso. Tanto que, como eu disse, anos depois o próprio Papa Francisco colocou Maria Madalena como santa, né? Voltando aqui, Maria Madalena, ela teve nos momentos mais difíceis também da vida de Jesus, né? Na morte dele, na ressurreição dele. Ela viu Jesus indo para a cruz, ela viu ele literalmente morrendo, e ela viu os caras tirando ele da cruz e levando ele para o túmulo. Maria Madalena estava sofrendo muito, né? Obviamente, ela estava muito triste, né? Porque ela teve uma jornada com Jesus, né? Estava muito triste com isso que estava acontecendo e ela iria voltar para ungir Jesus. E aí, anoiteceu,
E quando amanheceu, um grupo de mulheres, que eram 3 mulheres, que nenhuma delas era Maria Madalena, foi ungir Jesus. E elas foram. Quando elas chegaram ao túmulo, elas viram que o túmulo estava aberto. E elas se assustaram muito. Quando elas viram esse túmulo aberto, elas saíram correndo falar para os apóstolos que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Porque era uma suspeita, né? Estava rolando essa suspeita de que queriam roubar o corpo de Jesus. Então, quando elas viram o túmulo aberto, elas nem tiveram coragem de chegar perto. Elas só saíram correndo para falar para os apóstolos que o corpo de Jesus tinha sido roubado. E os apóstolos não acreditaram nelas, né? Não acreditaram porque tinha até guardas no túmulo, né? Quando Jesus foi colocado no túmulo, colocaram guardas lá por causa dessas suspeitas de que o corpo dele iria ser roubado. Então, tinha guardas. E lá, quando elas foram ver, não tinha guardas, a tampa do túmulo, o que estava fechando o túmulo estava aberto. Então, elas ficaram muito assustadas e os apóstolos não acreditaram. Mesmo ela falando que tinha visto Jesus com os próprios olhos, né? E aí, eles tiveram que ir lá ver Jesus, né? Eles foram ver Jesus. Não, na verdade, eles viram Jesus quando Jesus estava no caminho. E aí sim, eles acreditaram que Jesus, de fato, tinha ressuscitado. Então, Maria Madalena, ela, enfim, foi descredibilizada, né? Mesmo porque ela viu Jesus e eles, enfim, não estavam nem aí. Maria Madalena, ela foi a única que esteve em todo esse processo de morte e ressurreição de Jesus, ou morte até ele ir para o túmulo, porque os outros discípulos tinham ido embora. Eles foram embora, logo eles foram embora, quando Jesus foi colocado na cruz, e ela não, ela ficou lá até o fim. Então, até Jesus ir deixar ela lá, ou até Jesus ir lá e ir para o túmulo, ela estava lá, né? Então, ela foi alguém que, de fato, amava muito Jesus, esteve nesses momentos, em todos esses momentos, do início ao fim. A história de Maria Madalena nos mostra que o nosso valor está em Cristo. Não depende de homens e nem de nada, nenhuma das áreas da nossa vida. Nosso valor ele está em Cristo, né? Ele transformou a vida dela, né? Uma vida de escravidão que ela estava vivendo, não conseguindo sair dessa situação de abuso, e Deus libertou ela, né? Isso mostra também que Jesus muda a nossa identidade, né? Nós não somos os pecados que a gente cometeu. Nós não somos os pecados que a gente comete, né? Jesus mudou ela, né? Através de uma transformação, ela se tornou uma nova mulher, com uma identidade diferente do que ela tinha. Então, nosso passado não nos define, né? Ele não define nossa identidade, né? E Jesus define ela, né? E a partir disso, a partir de uma vida com Jesus, que ela é transformada a nossa identidade, né? E mostra também nos fala também sobre devoção. Ela se deu totalmente para o ministério de Jesus, né? Depois de que ela foi libertada por Jesus, ela foi lá e andou com ele, né? Até o fim, literalmente. Então, ela nos mostra isso tudo, né? E ela mostra também a importância das mulheres no reino de Deus, né? E que também as mulheres, como os homens, são muito importantes para o reino de Deus. E ela foi uma mulher maravilhosa, né? E é muito impactante a história dela, né? E é uma história de uma verdadeira transformação. Que Jesus, ele pode mudar a nossa identidade, a nossa vida, os nossos pensamentos e, enfim, nos libertar de qualquer situação tão aprisionante que ela possa ser. Ele pode nos tirar dela. Foi isso a história de Maria Madalena. Não se esqueçam de curtir e se inscrever. Tchau!